Uma boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, de uma reflexão em torno do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, na página da Associação Espírita Casa da Esperança. Que boas energias envolvam a todos nós, abençoando-nos, possamos todos nos sentir em paz em nossos lares ou no ambiente onde nós nos encontramos. Sintam-se todos acolhidos, esse momento em que nós buscamos o conhecimento superior. Nós somos envolvidos pelas boas energias dos amigos espirituais que nos assistem em nossas necessidades, ajudando-nos também a entender a mensagem que será trazida, para que nós possamos colocá-la em prática na nossa intimidade e no nosso dia a dia. Muita paz a todos. O nosso tema de hoje é A Morte Não é o Fim, sobre a imortalidade. Então, uma das grandes consolações que o Espiritismo traz à humanidade é justamente essa noção e a comprovação da imortalidade do ser. Somente o fenômeno biológico da morte existe. O espírito que somos sobrevive e continua a sua jornada em outro plano da vida, num plano mais sutil, de outro tipo de matéria, que não é para nós perceptível por enquanto. Então, no túmulo de Allan Kardec, que foi o pseudônimo que o professor Rivail utilizou para escrever as obras espíritas, através das orientações que ele recebia do plano espiritual. Então, no túmulo dele está inscrita a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, a lei é exatamente essa, né? É uma lei de progressão, em que nós vamos renascer várias vezes, tantas quantas nos sejam necessárias ao nosso aprendizado. E nós vamos lembrar também que Lavoisier estipula uma lei que diz o seguinte: na natureza nada se perde, tudo se transforma. E nós fazemos parte da natureza, portanto, sujeitos à transformação, mas não à finitude. Então, é maravilhoso nós percebermos, à medida que vamos estudando as obras básicas do Espiritismo, e também com algumas comprovações que não são necessariamente de cunho religioso, da pré-existência da vida e também da sobrevivência. Nós vamos nos consolando, vamos nos fortalecendo mais nos nossos desafios aqui na Terra. Porque se nós pensarmos que temos um fim, que objetivo teria a vida? Os sofrimentos, os vínculos afetivos, todo o progresso que a gente busca a nível profissional, a nível intelectual e outros. Que sentido tem isso se tudo desaparece? Então, nós precisamos buscar uma compreensão e um sentido lógico para a vida. E nós vamos encontrar, como disse Jesus, quem procura acha, bata, a porta se abrirá. Porque a verdade, ela está disseminada no universo. Então, quando nós buscamos as respostas, a gente chega aonde elas estão, não é? Então, isso é importante, né, para que a gente possa estabelecer uma luz diante das sombras de nossas dúvidas ainda acerca da morte, que ainda é reconhecida como um mito, ninguém fala sobre isso, há um certo temor,
mas ela é algo inexorável na nossa vida, ou seja, inevitável. Nós vamos em algum momento nos deparar com ela, seja naqueles que estão à nossa volta, seja em relação a nós mesmos, né? Poderíamos dizer que ela é a única certeza que nós temos. Então, gostaria de abordar aqui uma mensagem que é do espírito Sheila e que trabalha nas equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes. E ela fala sobre a imortalidade o seguinte: a morte não é o fim. Criado para a vida, o espírito transfere-se constantemente de um estado vibratório para outro, sem perder a sua condição de imortal. Repara nos exemplos da natureza, ela diz. A destruição da semente em contato com o solo não passa de transformação da vida gerando mais vida. O sol que se oculta com a chegada da noite ressurge a cada amanhecer, sem jamais deixar de brilhar. Se te ressentes da ausência, do afeto, que a desencarnação é o termo que os espíritas utilizam se referindo à morte do corpo, nós frisamos. Se te ressentes da ausência do afeto que a desencarnação transferiu para a vida no além, não te revoltes e nem te desesperes. Corações amoráveis o acompanham, tanto quanto a ti, a fim de que a vida de cada um siga em paz na direção do progresso. Então, o que a Sheila está dizendo aqui, né? Além da natureza, né, que nos oferece inúmeros exemplos de transformação e não de morte propriamente dita, se nós temos saudade e ainda não nos recuperamos da passagem de um afeto nosso, lembremos que eles estão sendo assistidos no plano espiritual, porque Deus não desampara ninguém. Continuam as suas experiências conforme as suas necessidades, o seu progresso, o seu aprendizado, procurando também não se revoltar e não se desesperar, porque se nós estamos sofrendo aqui, estamos tendo dificuldade de lidar com a separação, eles também estão. Nós precisamos pensar nisso. E vão levar um tempo também para se adequar numa nova realidade, que é a vida espiritual, da onde nós provimos. Então ela diz, não se revolta, nem te desespera. O sofrimento é natural, pela ausência, pela separação, e a saudade também. Mas nós temos essa consolação do reencontro em breve tempo. E de que o nosso afeto não se diluiu no ar, não desapareceu e não está lá no cemitério, o que é pior ainda, imaginar isso. Lá estão os despojos do corpo físico, que vai se degradando e transformando-se também em novos elementos orgânicos para o solo, que vão gerar outras tantas sementes e necessidades na natureza. Mas o ser espiritual, o espírito, continua a sua jornada numa outra condição vibratória, como ela diz, um outro estado vibratório da matéria, mais sutil, por isso a gente não enxerga com os olhos do corpo, mas eles estão vivos, estão presentes a nós, muitas vezes nós sentimos a sua presença, e podem se comunicar também, de várias formas, inclusive por intermediários, que são chamados médiuns. Mais uma comprovação da sobrevivência da alma ou do espírito, se quisermos. Tem inúmeros relatos, inúmeros fatos que comprovam
essa intermediação, essa comunicação, a sobrevivência, eles colocando como estão no outro lado, como estão se sentindo, o que estão fazendo, muitas vezes consolando os que estão aqui na Terra, porque tem essa dificuldade de entender o fenômeno da morte, que é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza e necessário para a nossa renovação, para o nosso progresso. Depois o espírito retorna. Depois de um período no plano espiritual, fazendo uma avaliação da sua trajetória, ele retorna numa nova experiência física, um novo corpo, talvez uma nova família, ou volte naquele mesmo lar, em outros papéis, continuando as suas experiências, como nós também vamos fazer, como acontece conosco. Então, amigos, esse conhecimento nos dá uma outra luz, uma diretriz para tudo na vida. Confia em Deus, ela continua, e prossegue vivendo, fazendo o melhor ao teu alcance. A felicidade de quem segue no além, muitas vezes depende do equilíbrio de quem permanece aqui na Terra, e isso é uma realidade. Então, se nós nos desarmonizamos, não aceitamos a partida, nos revoltamos, estamos em constante sofrimento, entramos em depressão, isso tudo vai repercutir no ser que nós dizemos amar e que está vivo no plano espiritual recebendo as nossas vibrações. Então, se nós amamos, nós queremos que ele esteja bem. Então, nós precisamos estar bem também, para que ele receba esse fluxo agradável do nosso bem-estar, da nossa oração, da continuidade da vida que nós estamos tendo aqui, fazendo as coisas que eles gostariam de fazer também, coisas boas, positivas, fazendo o bem, que isso tudo, essa energia vai repercutir neles positivamente e vai ajudá-los a se recuperar, a continuar a sua jornada no mais além, aguardando-nos para quando nós também retornarmos ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. E assim, então, nós podemos nos felicitar por termos seguido adiante, por não termos nos atrasado com queixas, com lamentações, com aflições desnecessárias. Nós frisamos novamente, o sofrimento é natural. Pela partida, pela separação, sentimento de perda, que não é uma perda, mas a gente tem esse sentimento. No entanto, a gente tem que entender isso, que a vida continua, tanto para nós quanto para aqueles que partiram antes de nós. E assim, então, o equilíbrio deles depende do equilíbrio nosso que permanecemos aqui. Entrega-te ao trabalho construtivo, diz a Sheila, orando e servindo, fazendo bem, e contarás com os eflúvios de luz e paz que vertem do alto, favorecendo-te na jornada redentora, até que te reencontres com os corações queridos, em comunhão de amor nos domínios da eternidade. É tão linda essa mensagem porque ela é profundamente consoladora e ela traz um esclarecimento sobre a vida. Como eu dizia antes, nós temos ainda muitos pruridos para falar sobre a morte, quando ela deveria ser mais abordada não de uma forma sombria, lúgubre, né? Mas de uma forma assim saudável, natural, buscando realmente assim entender o que ela significa, qual o sentido da vida, e nós vamos entender esse processo da morte também, porque elas estão relacionadas, esses dois fenômenos, eles nos acompanham. E também trazendo em relação à saudade, né, em relação aos entes queridos, diz na continuidade uma mensagem do Espírito Emmanuel:
Transforma, irmão, a tua saudade daqueles que partiram para o além em ação fraterna ao auxílio dos mais necessitados. Porque essa vibração da caridade, de ajudar as pessoas que necessitam, e muitas vezes a gente vê projetos e ações que aqueles que perderam entes queridos, por exemplo, em acidentes de trânsito, em relação a algum assassinato, coisas do gênero, elas vão trabalhar nesta área da prevenção, do auxílio a esses que se tornam muitas vezes novas vítimas, né, entre aspas, porque tudo tem uma causa, uma razão de ser, inclusive o momento do nosso desencarne, se não for uma situação de risco, de suicídio indireto, isso tudo está programado, né, antes da gente reencarnar. Então, essas pessoas vão trabalhar em favor do bem, na prevenção de maiores acidentes, no cuidado com os outros, e isso repercute positivamente no plano espiritual, envolvendo os nossos afetos que estão lá e mantendo-os em equilíbrio e estimulando-os a fazer o mesmo lá onde eles estão, porque existe muito trabalho no plano espiritual. Lá não é um lugar de contemplação, de acomodação. É um lugar em que nós vamos continuar vivendo e aprendendo. E o trabalho faz parte desse processo. O estudo, o trabalho, as relações, com uma maior intensidade em função de que a gente não tem as necessidades materiais lá, físicas, orgânicas, porque a gente ocupa um corpo espiritual que reveste o espírito, mas que é, como ela disse, de um outro estado vibratório e que não tem as necessidades fisiológicas que temos aqui na Terra. Portanto, nós temos um tempo e uma condição mais favorável para podermos ter mais aprendizado intelectual, moral e trabalhar. Por isso, amigos, é importante estudar, a gente buscar esse entendimento que o Espiritismo, em especial, oferece em suas obras, para que nós tenhamos essa noção da vida, que vai nos dar consolo, esperança, perseverança e motivo para fazer o bem. Num mundo tão conturbado como o nosso, às vezes podemos nos perguntar, mas por que eu vou ser honesto? Eu vou fazer o bem, se eu vejo os outros que não o fazem, que não são assim, progredirem, parece que estão sempre bem. O Espiritismo e também Jesus, no seu período, nos ofereceu a resposta. A cada um será dado segundo suas obras. Nós vamos ter consequências das ações que nós fazemos. Então é importante para nós, como espíritos imortais, que nós tenhamos uma boa conduta, porque nós vamos responder por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, que poderíamos ter feito, dos recursos que temos, dos talentos, não é? Do amor que deixamos de sentir ou de desenvolver. Isso tudo nós vamos ter que responder à nossa própria consciência. Não vai ter um juiz lá do outro lado, Deus não vai apontar o dedo, ele não aponta, ele não tem dedo, ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ele não é um ser como nós, ele é de uma infinitude e de uma grandeza que nós temos ainda muita dificuldade de entender. Então, é a nossa própria consciência que é o nosso juiz, não é? E aí a reencarnação se apresenta como a reparação dos danos que causamos com a nossa invigilância. Mas se nós temos a noção dessa lei de causa e efeito
e de que eu vou ter que colher o que eu plantei, eu vou ter mais cuidado no meu plantio, por óbvio. Por isso, a importância de entender que a vida continua, que tudo tem um objetivo, uma causa, não é? Que não é inútil a nossa jornada aqui na Terra. Então, o bem que faças na Terra é uma prece que se eleva às esferas maiores, estreitando os laços que te ligam à espiritualidade. A paz de quem partiu é sentir a paz de quem ficou. Vejam a importância que nós, no corpo físico, temos em relação ao bem-estar daquele que partiu. Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneças em feliz comunhão com as almas queridas. Então, amigos, para ficar em comunhão com essas almas queridas, a gente não precisa necessariamente ir no cemitério. Mas se nós temos essa necessidade, e há pouco, no final de semana anterior, nós tivemos o dia de finados, em que as pessoas costumam, por tradição, fazer a sua visita aos túmulos, a limpeza, enfim, com mais frequência, maior quantidade. Mas os nossos queridos não estão ali. Como nós falamos, eles estão no plano espiritual, numa outra vibração, prosseguindo a sua vida. Mas se há uma necessidade da gente ir até lá, tudo bem. Eu vou ler uma passagem do Livro dos Espíritos que fala exatamente disso. O Kardec pergunta isso para os espíritos superiores, acerca dessa questão do túmulo, da visita ao túmulo, Ele pergunta assim, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? O benfeitor responde, a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então vejam, amigos, em nosso lar, nós podemos orar por eles, pensar neles, lembrar as lembranças queridas, boas, que vão atraí-los, A gente vai sintonizar com eles, fazer uma oração a Deus pedindo que eles estejam bem, sejam bem cuidados. Não precisamos nos dirigir ao cemitério, como ele disse aqui, às vezes é uma necessidade nossa, não do espírito. O espírito não está lá. E eles mesmos dizem que eles muitas vezes são atraídos lá para o cemitério porque a família está lá. Mas que eles, por eles, não estariam ali. Sentem-se até incomodados em ter que retornar. Ao lugar onde os seus despojos, o seu corpo físico, que não tem mais a vitalidade, foi enterrado. Mas pouco importa o lugar, diz aqui o benfeitor, desde que a prece, a lembrança aconteça de coração. A gente vai conseguir sintonizar. Isso é bem importante, assim, Mas a gente entende que muitas vezes, a gente tem essa necessidade de ir ali porque nós somos ainda muito vinculados às coisas materiais. E não tem problema, Mas o importante é a gente não querer, não nos aprisionarmos a isso e saber que a gente pode orar em casa, colocar uma florzinha, se quisermos, para eles num vasinho, num lugar em que eles gostavam de estar. Isso é um carinho, como se a gente estivesse esperando uma visita deles. Como que a gente agiria? E no Livro dos Espíritos, ainda, nesse mesmo capítulo,
Na última questão, o Kardec pergunta assim, ó, o respeito, primeiro ele faz uma afirmação, o respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura, ou seja, de que a vida continua, é uma intuição, porque se a vida não continuasse, por que a gente tem esse cuidado, né? Assim, de ir no cemitério, né? De ter esse respeito pelos mortos, como diz, né? Daí o espírito responde, é a consequência natural dessa intuição, de que a vida continua. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria nenhum sentido, já que eles, né, nessa concepção de finitude, eles não estariam mais conosco, não teriam mais sentimentos, nem lembranças, nem nada. O que é uma coisa muito triste de se pensar, né? Então, Deus, que é todo bondade e justiça, nos criaria para o sofrimento, algumas conquistas, algumas felicidades e depois tudo seria o fim. Não tem um sentido isso, não tem uma lógica, né? Então a gente precisa procurar a verdade, ela aparece. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e ela vos libertará. É isso. E nós também temos a contribuição, dá uma olhadinha no tempo, a contribuição de um escritor espírita, né, que vai traçar algumas referências também sobre a morte, né, sobre o medo da morte. Ele diz que a morte, ela não é uma hipótese, né, como a gente falou no início, é uma certeza. É um fenômeno natural que atesta a finitude da vida no corpo e nos convida a profundas reflexões. Aceitar ela como uma lei que não podemos mudar é um passo indispensável para a gente poder vencer o medo ainda relacionado a ela. Porque mesmo que a gente tenha essa compreensão da sobrevivência, lendo as obras espíritas, lendo os relatos que os espíritos trazem através dos médiuns, e aí nós temos o Chico Xavier, né, nossa referência maior, quando ele recebia as mensagens dos espíritos desencarnados, dizendo como eles estavam, mandando saudações para os familiares, né, dando detalhes pessoais que havia uma comprovação do familiar de que era esse mesmo, né? É o meu afeto, é o meu querido, meu filho, meu esposo, enfim, que está ali transmitindo a mensagem. Então, mesmo com esse conhecimento, a gente teme, porque ela ainda é um grande ou uma grande desconhecida para nós. E é importante nós descortinarmos esse mistério para que a gente tenha uma vida melhor aqui na Terra. Ele diz isso aqui, este autor, que é Altamir da Cunha, ele é um pesquisador espírita. Então, posto que a vida no corpo conduz inevitavelmente à morte, quem não a aceita não se ajusta à vida, fica sempre com aquele medo, porque se torna escravo do medo. Comporta-se como um condenado à pena da morte, aguardando o dia da execução. E isso pode trazer muitas repercussões negativas, óbvio, né? Porque a pessoa fica pensando, daqui a pouco eu vou adoecer, daqui a pouco eu vou morrer, ou morre repentinamente por outra razão. A gente vê isso acontecer todos os dias, né? E nós não estamos imunes, nem os nossos entes queridos, nossos familiares e amigos a isso. É uma lei natural. Estudos realizados, ele diz, comprovam a relação significativa entre o medo da morte e as angústias que atormentam o homem contemporâneo. Então já existem pesquisas médicas, pesquisas científicas, relacionando alguns transtornos humanos ao medo da morte.
Alguns seguidores do pensamento de Martin Heidegger, é um notável filósofo dos séculos XIX e XX, defendem que as pessoas que mais temem a morte são sempre as mesmas que mais têm medo da vida também. Então, inclusive, são aquelas que evitam um monte de coisas por medo de morrer. Essa afirmativa, ele diz, não é desprovida de razão, pois, sendo a morte uma etapa inevitável da vida, temer a morte é temer a própria vida, porque ela faz parte do processo. Dessa relação entre o medo de viver e o medo de morrer surge o dever impostergável de nos educarmos para a morte. Precisamos aprender a conviver com essa realidade, evitando que ela se transforme em um obstáculo à nossa evolução espiritual, ao nosso progresso. Então, a morte é necessária, ele conclui. Não há justificativa para a permanência do espírito no corpo físico após um determinado tempo. E a gente sabe que não dá. Embora a gente tenha relatos de pessoas que estão ultrapassando os 100 anos, a gente sabe que daqui a pouco a pessoa não tem mais condições de nada. Então é o momento dela abandonar essa veste física que já não lhe serve mais para poder se renovar e dar continuidade ao seu progresso. Por força do processo natural de transformação da matéria, faz parte da natureza, o corpo torna-se inadequado às necessidades do espírito. Este retorna então à pátria de origem, que é a espiritualidade, o nosso lar não é aqui, onde ele permanece pelo período que se faz necessário, preparando-se para uma nova encarnação. E como é que a gente faz para enfrentar o medo da morte? Para ter mais serenidade nesse processo. Ele diz, combater os fatores que causam o medo da morte. Até certo ponto, esse medo pode ser um oriundo do instinto de conservação, que é uma coisa natural que a gente tem. No entanto, quando é em excesso, quando causa angústia, transtornos, esses temores infundados, vai trazer então problemas psicológicos e espirituais. Na maioria das vezes, ele diz, é fruto da ignorância, ou seja, de não saber o que acontece, o que compreende esse fenômeno da morte. Quando conhecemos a verdade a respeito da vida, da sua inter-relação com a morte, cumprir-se-á o que foi ensinado por Jesus, que é o que antes eu falei. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos libertará desse temor infundado, que causa angústia. Então, muitas vezes nós temos também esse medo, esse autor coloca aqui, por causa do apego que nós temos à vida material. A gente não quer abandonar o que tem aqui. A família, as pessoas, as coisas, os cargos, os bens, etc. A gente não quer abandonar, isso é um apego e isso vai com certeza nos dificultar a nossa trajetória aqui, como também no momento do nosso desligamento. Então, esse é outro exercício que nós precisamos fazer, o exercício do desapego, que não é nada fácil, mas que a gente deve, aos pouquinhos, todo dia, ir nos libertando de alguma forma. Então, ele coloca aqui que assumir a condição de donos das coisas, quando somos apenas usufrutuários, é um doloroso equívoco. A morte funciona como uma ação de transferência compulsória dos bens materiais. Por isso, o apego resulta em medo, como consequência do medo de perder esses bens.
E aí, novamente, ele cita Jesus, quando Jesus diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde é que está o nosso tesouro? Será que é nas coisas materiais, que não são nossas, que nós vamos deixar aqui? E isso não é uma questão religiosa. A gente vê isso todos os dias. As pessoas partem e não levam nada, nem o corpo físico. Então, outra coisa que nos traz medo, ele coloca aqui, é a influência de dogmas religiosos, que apresentam o inferno como o mais provável lugar onde o espírito vai aportar. E aí, o espírita, né, ele tem uma outra noção de inferno, ele fala do umbral, das zonas umbralinas. Então, nós apenas transferimos o nosso medo para um novo nome. Nominamos de forma diferenciada, o medo é o mesmo, vou para o umbral, né? Quando isso não tem uma lógica, né? Nós podemos estar no umbral ou no inferno ainda aqui na Terra. Se a nossa condição moral e espiritual, psíquica, for de sombra, de maldade, de perturbação, de desequilíbrio, a gente já está nessa faixa vibratória. Porque não é um lugar circunscrito, mas é um estado da alma, um estado do espírito. Não é? Então, o conhecimento também nos ajuda nesta preparação já para esse momento, encarnados, para estarmos melhor, e principalmente no momento do nosso desencarne, né, da nossa partida, para que a gente saiba lidar melhor com essa passagem, né, esse trânsito para uma nova experiência. Então, essa noção de Satanás, né, de alguém que vai nos julgar, o juízo final e etc., óbvio que isso gera medo, mas são coisas que nós também precisamos nos desapegar. É uma cultura atávica, como diz Joana de Ângeles, ou seja, do passado, que a gente, né, vai trazendo junto, mas que não tem sentido, não tem lógica. Então a gente precisa buscar essa lógica e a verdade está por aí, basta que a gente a procure no lugar certo. Estamos aqui oferecendo a proposta espírita que fala a nossa razão, ao nosso coração, trazendo-nos esclarecimento e consolação. Então, não poderia resultar diferente quando cada pessoa, no uso do bom senso, reconhece que não é um primor de criatura, que também não vai parar no céu de contemplação, nas belezas infinitas, nas regalias, e que se encontra distante ainda da condição de cumpridor dos deveres em relação à lei de amor e de justiça pregada por Jesus. Então, por essa razão, às vezes a pessoa fica pensando, né? Se é de outra concepção religiosa, eu vou para o inferno. Porque não tem, eu erro, né? Eu peco, né? Sou ainda imperfeita. Ou vou para o umbral, não tem jeito. Mas não é assim, né? Deus não é esse cacique vingador, né? Essa pessoa cruel, pessoa entre aspas, né, que fica nos julgando, né, ou no sentido de nos castigar. Então, se a gente já está no esforço por se melhorar, que é o que o Kardec diz no Evangelho, que esse caracteriza o verdadeiro espírita ou cristão, porque são ambos a mesma coisa, o esforço para a nossa transformação moral e para vencer as nossas más inclinações, ou seja, nossas imperfeições. Se nós estamos fazendo isso, por que a gente vai parar no umbral, no inferno astral? Né? Então, quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo o seguinte, meu amigo, perdoa-te quando errares.
Toma cuidado, vigia para não errar de novo, não acontecer coisa pior, porque você já sabia que era um erro. Era o que ele dizia para as pessoas quando elas entravam em contato com ele mediante algum equívoco. E segue adiante, não fica te culpando, não precisa. Errar é da condição humana, porque é do processo de aprendizado. A pedagogia do mundo nos diz isso. Por que seria cruel, diferente a pedagogia divina, que é toda de misericórdia e de oportunidades infinitas? Então, amigos, tenhamos bom senso, lógica. Procuremos um equilíbrio para nós, um entendimento melhor para podermos conduzir a nossa existência aqui na Terra de uma forma mais saudável, mais feliz, mais leve, sem culpas, sem medos. Daí ele fala, né, que quem primeiro cuidou da psicologia da morte e da educação para a morte no nosso tempo, no tempo contemporâneo, foi Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Então é indiscutível a importância da doutrina espírita, não apenas para confirmar a imortalidade, mas também para eliminar da morte o injusto rótulo de pavoroso e indesejável fenômeno. Porque é isso que a gente vê, né? Pessoas batendo na madeira quando se fala da morte. Não vamos falar sobre isso para não atrair coisa ruim, né? O próprio processo de o velório, né? O processo fúnebre é fúnebre, né? Ele já está estigmatizado como uma coisa muito ruim. E, aliás, é importante, antes de nós finalizarmos a nossa reflexão, lembrar os amigos também da importância da nossa postura no momento do velório ou do enterro. Esses momentos não são para que nós fiquemos falando da vida alheia, contando piadas ou com assuntos que não dizem respeito àquela situação, aquele momento ali, né? Mesmo que se tenha uma noção, a pessoa morreu, respeite os familiares que estão ali, estão em sofrimento. Fique em silêncio, faça uma oração para ajudar o espírito que está se desprendendo da matéria, né? Ainda em processo de desprendimento, porque muitos espíritos acompanham o velório, estão ali ainda, porque ainda não foi feito o desligamento completo. A equipe espiritual está ali auxiliando, mas precisa de um tempo. E muitas vezes os que estão encarnados acompanhando o velório atrapalham, até com comentários inadequados em relação àquele que partiu. Histórias da vida dele que naquele momento, para ele, né, vão repercutir nele e vão gerar um mal-estar. Então é importante que nós tenhamos uma conduta e uma postura adequada, de respeito, de harmonia, de interiorização àquele momento, porque é uma despedida, mas que seja, né, em equilíbrio. Então, apenas quando nós nos espiritualizarmos é que vamos entender que não há por que pensarmos na vida, estágio transitório no corpo, sem pensarmos na morte. Fenômeno biológico. A morte do corpo é um fenômeno biológico, repetimos. Também não há como pensarmos na morte sem pensarmos na vida espiritual, na continuidade do espírito, esse ser pensante, o ser que sente, que ama, que chora, que sofre, que se desenvolve infinitamente. Quanto à fantasia dogmática conhecida como inferno, interpretamos como um estado transitório na intimidade de cada um, gerado pelos dramas de consciência.
quando acontecerem as mudanças necessárias e a identificação com a lei de amor, surgirá o céu em forma de paz e felicidade, cumprindo-se o que Jesus ensinou: o reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de vós. Portanto, amigos, crer na vida após a morte, extinguir apegos e vícios que tanto nos vinculam à matéria, sintonizar com a lei de amor e compreender que Deus é o Pai maravilhoso que sempre nos abre a porta das oportunidades para que possamos vencer nossas imperfeições, são fundamentos indispensáveis da educação para a morte e para a vida também, evidentemente. Dito isso, esperamos ter contribuído com as reflexões de hoje, que são simples, são singelas e, obviamente, elas não finalizam esse tema que precisa ser mais abordado por todos nós, trazido ao seio do lar, preparar nossas crianças, nossos jovens, de uma forma tranquila, porque é um fenômeno natural, é importante. E desejamos, assim, convidá-los agora para a nossa prece, rogando a Deus, nos abençoe e nos ajude a nos tornarmos criaturas melhores, porque esse é o objetivo de estarmos aqui na Terra. Ajuda-nos, ó Pai, a nos livrarmos dos nossos apegos que nos escravizam, nos trazem infelicidade e também atraso. E auxilia-nos com a tua luz, que é de amor, de progresso, de esperança. Que boas energias permaneçam conosco, ajudando-nos na nossa saúde física, espiritual, abençoando nossas águas com medicamentos e elementos que possam nos trazer também aquilo que necessitamos e que Deus sabe. E que a nossa semana seja de muita luz, muito amor, vigilância e paz. Que assim seja e uma boa noite a todos.